Olá pessoal, hoje eu vou apresentar o projeto de titulação de proteínas do soro do leite via absortividade molar, realizada pelos alunos de Base Experimental das Ciências Naturais do quadrimestre 2023.1 da UFABC. Bom, a principal motivação desse trabalho é a necessidade das proteínas como biomoléculas para a formação da vida humana, visto que elas possuem desde funções estruturais até funções regulatórias no nosso organismo. As proteínas são compostas por cadeias de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. E o corpo humano ele é capaz de sintetizar alguns aminoácidos por conta própria, mas não todos eles. Os aminoácidos que o corpo humano consegue produzir, eles são chamados de não essenciais, enquanto os que precisam ser obtidos através de alimentação e fontes externas são chamados de essenciais. E um alimento muito consumido para a obtenção desses aminoácidos é o whey protein, que é o foco do nosso estudo. Ele é uma proteína obtida a partir do soro do leite e é amplamente utilizado na suplementação devido ao seu alto teor de aminoácidos de cadeia ramificada, que no caso são esses essenciais, especialmente a leucina. Além de apresentar geralmente uma pureza de 80 a 90% de proteínas em relação a carboidratos e gorduras no alimento, né? Tendo isso em mente, esse trabalho visa analisar a concentração e pureza de proteínas em uma amostra de whey protein, que é essa proteína do soro do leite, onde a gente pretende determinar a concentração e pureza através da quantidade de luz que é absorvida por amostras com determinadas concentrações, através da lei de Lambert-Beer, que eu vou tratar mais pra frente. E assim determinar uma relação linear entre a concentração de uma amostra e a quantidade de luz que ela absorve. Bom, seguindo para a metodologia, a primeira etapa do processo foi preparar uma solução estoque, onde a gente sabia a concentração do whey protein, para a partir dessa solução ser mais fácil preparar outras soluções, né? Uma vez que o manuseio de volumes é mais fácil do que a medição em peso da quantidade de whey protein adicional. Então, foi preparada uma solução com 1 milimol por litro, e aí a partir dela, várias outras foram preparadas, no caso com concentrações muito menores do que a original. Essas soluções elas foram preparadas e posteriormente testadas a partir de uma cubeta de quartzo, que foi inserida em um espectrofotômetro, que é esse da foto, para determinar a ordem de grandeza, a quantidade de luz que era absorvida por cada amostra. Então, assim a gente conseguia relacionar graficamente a concentração e a absorvância. Como é possível ver nessa tabela, que a gente tem uma coluna com a concentração de proteínas globulares da amostra, usando a estimativa que foi fornecida pelo fabricante de pureza, né? E a absorvância de luz dessa amostra na faixa de 280 nanômetros. E traçando esses dados, a gente pode perceber que a relação entre a absorvância e a concentração ela é linear, certo? Bom, conhecendo a lei de Lambert-Beer, né, que exprime que tem uma relação entre a absorvância, a absortividade molar, o caminho óptico e a concentração, que nada mais é que a quantidade de luz que é absorvida, o tamanho da cubeta, que no caso a gente utilizou uma de quartzo de 1 centímetro, e a concentração de cada amostra. Então, nós obtemos uma reta, que é mostrada nesse gráfico, onde o coeficiente linear corresponde diretamente à absortividade molar da mistura da amostra. E aí, então, por meio disso, nós podemos obter um coeficiente de extinção, que é a absortividade molar, no caso, de 26.854 litros por mol por centímetro, e calculando, usando as proporções das principais proteínas que estão contidas no soro do leite, que no caso é a beta-lactoglobulina e a alfa-lactoalbumina, se esperaria um valor de 21.976 litros por mol por centímetro, como coeficiente de extinção. Mas, como o valor que nós determinamos do coeficiente de extinção foi 22% maior do que o esperado, isso mostra uma concentração superior à originalmente estimada, que seria próxima a 80%. E, portanto, o resultado que nós obtemos indicaria uma concentração próxima aos 93% de pureza, diferente dos 80% dito, que no caso ultrapassa o dado informado pelo fabricante nas embalagens do produto.